dia, muito bom dia, bom dia. Quarta-feira, né? No meinho da semana, a gente está aqui de volta, hoje com o tema que eu não sei se você tem essa facilidade, mas teve um tempo da minha vida que eu tive muita dificuldade em dizer não. E hoje o nosso tema é esse, aprenda a dizer não. E vai ser muito bom. Quem está aqui com a gente é uma especialista, trabalha com isso, vai nos dar várias dicas legais. As consequências também de não saber dizer não, o que pode acontecer. Tema gostoso, hein? Para o meio da semana, para a gente dar aquela equilibrada, literalmente, né? Que coisa boa. Quero dar bom dia para você que está aí. Já tomou seu cafezinho? Está tomando? Bom café se você está tomando. Ontem à noite, não sei se você assistiu, Você é um Missionário, um programa muito bom com o nosso diretor Roberto Quirino. Estava gostoso demais. E ao vivo, né? E a gente continua aqui ao vivo, né, com uma programação diária para você ao vivo. E por ser ao vivo, você pode mandar sua pergunta, conversar comigo, falar aqui, mandar de onde você está falando, né, falar como que está o tempo na sua cidade. São Paulo agora um calorzinho, né, gostoso. Tava um friozinho também, gosto dos dois, né? Tem gente que gosta mais do frio, mais do calor, mas os dois são gostosos, né? São bênçãos de Deus. Mas temos gostos também que nos tornam únicos, né? Deus faz a gente com os nossos gostos também, então não tem problema gostar mais do frio do que do calor ou vice-versa. Aprenda a dizer não, nosso tema de hoje, tema bom para refletir, viu? E vamos lá que eu quero ler um versículo antes, falando em refletir, né? Para a gente refletir um pouquinho no versículo do dia, que diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. E é bem assim, toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31, 32. Olha aí que nesse versículo de Efésios ele fala para a gente evitar toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda amargura, longe de vós, né? Tudo isso ele fala antes, sede uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos, né? Como Cristo nos perdoou. Efésios 4, 31, 32. Efésios é um livro muito gostoso, né? Que nos faz refletir aí sobre o tempo, sobre essas questões que mexem com a gente, né? Porque não é fácil lidar com as nossas emoções, com aquilo, mas Cristo sabe lidar com todas e Ele nos dá dicas preciosas para a gente poder viver a vida com qualidade e glorificando a Deus em tudo, né? É isso daí, muito bom. Versículo do dia para a gente pensar. Então, tem alguém para perdoar hoje? Perdoa. Tem alguém para ser compassivo, para ter paciência? Se não conseguir, começa orando por essa pessoa. Eu tenho certeza que isso vai mudar dentro do seu coração. Já aconteceu comigo, eu tenho vários testemunhos de gente que já fez isso também. Não consegue perdoar, não consegue ter paciência. Começa orando por isso. Vamos começar do começo, né? Que dá certo, funciona e libera a vida. Às vezes tem coisas que estão travadas aí na nossa vida, né? A gente não sabe por quê, é para acertar outras que às vezes não tem nem ligação, mas se Deus falou para a gente fazer, é porque tem que ajeitar aquilo ali, né? Enquanto não tiver ajeitado, não adianta. É igual o carro, né? Que tem que fazer manutenção, isso daí. Vamos lá, aqui tem também mais conteúdo para edificar nossa vida, que é o Stories que edificam. Vamos ver qual o Stories escolhido de hoje para falar aos nossos corações. O Stories que edificam escolhido foi da Júlia Ramos, que fala assim: evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem naquilo que dizem acreditar. Missões, olha isso, uma frase do David Botelho, é o post da Júlia Ramos, que evangélicos gastam mais com Coca-Cola do que investem mais naquilo que dizem acreditar. Missões. É assim, a comparação, né, com a Coca-Cola e missões parece estranho, né? Mas se você for pensar, é algo que não faz, não sei, né? Refrigerante não é tão indicado para a gente tomar, né? Mas a gente acaba indo lá onde não é para fazer, onde não é muito indicado, né?
e por causa do açúcar, enfim, tem várias comprovações científicas que falam para não tomar muito refrigerante, né? Enfim, não quero fazer nada, campanha contra nada de marca, mas a gente às vezes acaba indo ali naturalmente, como se fosse natural, fazendo mais algo do que a gente prega, do que a gente fala às vezes, que é missões, né? Bom, muito bom, Júlia, a comparação, né, que eu não tinha parado para pensar, e a gente separou essas histórias que chama a atenção da gente, né? Que bom. Stories da Júlia Ramos, stories que edificam. E olha só, gente, para falar conosco hoje sobre Aprenda a Dizer Não, nossa querida, olha, outro dia ela esteve aqui no programa, falou, né, de um assunto tão importante, falou tanto com a minha vida e com as nossas vidas, né? A gente viu o feedback das pessoas. E ela voltou aqui por causa disso, porque falou muito bem o nosso coração e chamamos ela de novo. Edilaine Francescato, que atua como neurocientista, coach, palestrante e consultora comportamental com foco na gestão de conflitos e relacionamentos. Ela é fascinada pelos desafios complexos do ser humano e do ser humano, né? De ser humano e do ser humano. Está sempre em busca do melhor para despertar o melhor em todas as pessoas. Ela é formada em administração e comércio exterior e tem especialização em finanças pelo INSPER, também gestão de vendas, pessoas e negócios pela FIA/USP, né? Especialista em neurociência pelo Hospital Albert Einstein. Ela atuou em uma multinacional por 10 anos nas áreas financeira e comercial e alinhou toda a experiência profissional no segmento empresarial com o olhar humanístico inerente ao coaching e mergulhou de cabeça nesse universo na Universidade de Ohio e se especializou em gestão estratégica de mudança a partir do comportamento. E atualmente, a Edilaine trabalha com projetos sofisticados de alta performance e produtividade a partir da consultoria comportamental e individual em equipes. Muito bom. Quero dar bom dia já para a Edilaine. Daqui a pouco a gente vai conversar só para dar um bom dia, que ela já está aqui do meu lado, falar da importância de dizer não, né, Edilaine? Bom dia, minha linda. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos. Tema importantíssimo, eu diria de utilidade pública, né? Precisamos aprender. A Bíblia já nos exorta em Mateus 5,37. Se ensina ou não. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente faz para falar não. Sem ser grosseiro, sem ser rude, mas eu diria que nos posicionando daqui a pouquinho. É verdade, olha aí, né? Já deu para sentir um pouquinho de como vai ser essa conversa. Já vou dar uma dica para você, já compartilha o link aí, já manda para alguém que você quer abençoar, porque vai ser abençoador essa conversa, né? Já manda aí, olha, vamos assistir juntas, vamos aprender a dizer não, vamos mudar isso na nossa vida definitivamente. Tem coisas que a gente não consegue, mas que através do Espírito Santo de Deus a gente consegue, tá bom? Então compartilha aí, já compartilha lá nos grupos da família, no grupo da igreja, tá bom? Vai ser muito legal essa conversa. E agora eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajuda a estar no ambiente, a estar, né, nos ajuda a ter um conforto, a estar em um ambiente confortável, bonito e aconchegante, né? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. As tintas da Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Então, quer transformar, quer inspirar, decorar, mudar aí onde você trabalha, deixar mais confortável? Use Quali Vinil, é muito importante, tinta de qualidade, gente. A Quali Vinil fez as pinturas aqui dos estúdios da IPPTV e, gente, é uma delícia. E tinta de qualidade dá outra cara, né? A gente vê o acabamento, a gente vê os detalhes, faz diferença. Então, use Quali Vinil. Tá aí aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br, muito fácil. Só acessar o site e escolher sua cor preferida. Também, se quiser montar uma cor, chegar num ponto, eles chegam para você, tá bom? Então, dica de conforto hoje, que tem a ver com decoração. Muito bom, né? E olha só, gente,
Falando em conforto, em comportamento, nosso ponto de vista hoje é sobre comportamento. E a Sandra Paiva vai falar com a gente sobre transição de carreira. Olha que legal! Então vamos ver o nosso ponto de vista de hoje sobre comportamento com a nossa colunista do dia, Sandra Paiva, falando de transição de carreira. Presta atenção nas dicas dela aí, que vai falar com a gente também. Vamos ver. Olá, você que está nos assistindo nesse quadro do ponto de vista. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Sandra Paiva e hoje eu vou falar com você sobre transição de carreira. Quem é que nunca sentou uma vez na beira do banquinho e pensou assim, será que eu estou fazendo aquilo que realmente importa? Será que eu estou trabalhando na área que eu gosto? Será que teria uma oportunidade num outro segmento? Claro que todo mundo já passou por essa pergunta, mudando de carreira ou não. E aí bate sempre aquele medo ou a insegurança de que não vou arriscar, pode ser que não dê certo, a gente fica com medo de falhar. E medo é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo sente um certo medo quando está diante de um desafio, algo novo que ele nunca experimentou, fazer algo que ele ainda não tem as melhores habilidades. A gente só não pode deixar esse medo paralisar a gente. E aí, como é que a gente vence esse medo? A gente vence o medo quando a gente conversa sobre ele. Quando a gente encontra outras pessoas e é capaz de falar assim, olha, eu estou com muita vontade de tentar uma nova área, mas eu tenho medo de não ser bom, eu tenho medo de me compararem, eu tenho medo de quanto tempo isso vai demorar para dar certo. E quando a gente vai conversando com essas pessoas, elas vão nos acalmando, porque elas vão contando da experiência delas. Como elas fizeram, quais são o caminho das pedras, o que dá certo, o que não dá. E aí a gente vai se acalmando. E quanto mais a gente fala do nosso medo, menor ele fica. Se eu guardar ele dentro de mim, ele começa a virar um fantasma. E todo mundo quer um fantasma longe da gente, não é? Então eu não enfrento o medo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Qual é o meu medo e como é que eu posso conversar sobre isso, expressar e ter alguém para conversar sobre o medo. A outra coisa que às vezes a gente para pensar é que parece que se eu vou fazer uma transição de carreira é porque a antiga não deu certo, porque eu fiz uma má escolha. E nem sempre isso é verdade. Transição de carreira é uma mudança que a gente faz por uma questão de oportunidade, por uma questão de gosto, e não necessariamente é porque eu falhei na escolha anterior. Então vamos levantar nossa autoestima, vamos olhar para a nossa história e vamos seguir em frente. Porque tudo que você fizer dali para frente, você vai usar coisas que você já aprendeu no passado. Conhecimento não se joga fora. Experiência traz maturidade. Então, vamos em frente porque é possível. A outra coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer uma transição de carreira é agora já passou o tempo. Agora não. E isso leva a gente para uma zona de conforto que não é gostosa. É uma zona de conforto que traz um certo sentimento de anulação. E isso não é produtivo. Por quê? Quando a gente foca só no tempo, eu coloco uma barreira na minha frente. E tempo é sim infinito. Todo mundo tem 24 horas no dia, o ano tem 365 dias para todas as pessoas e todo mundo faz aniversário e a gente envelhece. Por isso que a gente pode planejar, antecipar esse processo e fazer uma transição planejada, organizada, estruturada. O tempo é finito, mas ele não precisa ser impeditivo. E hoje a gente tem muitas carreiras que pessoas que se aposentaram podem atuar. Carreiras online, de aconselhamento, de ensino, de transferir conhecimento, e não necessariamente é numa sala de aula, né? Então a gente pode olhar para essas oportunidades e não deixar o tempo ser uma pedra de tropeço. E com a maturidade, a gente vai vendo que algumas coisas são sim possíveis de serem feitas. E eu não preciso buscar só o reconhecimento financeiro
para poder me sentir bem-sucedido. Aliás, quando falam assim, mas eu vou fazer uma transição de carreira, será que eu vou ser bem-sucedido? E a gente tem que perguntar, o que é ser bem-sucedido? Se eu focar o sucesso profissional só no status, no cargo que eu vou atingir, talvez outras coisas no seu entorno saiam perdendo. A sua família, o seu grupo de relacionamento, de amigos, porque eu coloquei o foco numa coisa só e tirei só daquilo a minha fonte de prazer e de alimento. Então, cuidado com a questão de ser bem-sucedido. Uma transição de carreira, às vezes, leva um pouquinho mais tempo, porque você vai ter que investir em novas habilidades, às vezes conhecimento, mas isso é possível. E sempre falo assim para as pessoas com quem eu converso, quanto tempo você acha que você vai viver? Você está com 50 anos, né? Eu, por exemplo, estou com 57. Eu acho que eu vou viver bem até uns 85 anos. Então, eu tenho 30 anos para fazer alguma coisa a mais. Não é bastante tempo? Então, a gente tem que pensar assim, começar a planejar o que eu posso fazer quando eu não conseguir sair para trabalhar ou não quiser trabalhar 5 dias na semana. O que eu posso fazer? Qual a carreira que eu posso investir? E começar a se organizar para isso, estudar, conhecer o mercado e fazer uma transição paulatina. É preciso coragem? Claro que é. Mas a gente sabe que Deus falou para Josué assim, né? Sede fortes e corajosos porque eu vou com você. Ele vai com você também. Quando a gente coloca a nossa disposição e coloca a nossa vontade sob a vontade de Deus, as coisas vão acontecer. E não caia nas armadilhas de que idade, tempo e oportunidades não podem acontecer para você. Tá bom? Muito obrigada por nos ter assistido. Espero que eu tenha colocado uma sementinha de esperança de que é possível recomeçar sim, independente da idade que a gente tenha. Até! Muito bom! Ai, que delícia, gente. Transição de carreira, né? A Sandra trazendo sempre informações gostosas pra gente. E já tô aqui com a Edilane, a gente já estava, né, conversando antes do programa aqui sobre a importância de dizer não, né? A gente vai compartilhar agora porque é um assunto muito importante e muita gente não consegue dizer não, né, não. Edilane? A começar em nós, né? A gente tem dificuldade. E essa é uma dificuldade particular do brasileiro. A gente vai entender por quê. Ah, é? Não acredito. Na verdade, não do brasileiro, mas da cultura mais emocional, mais coração, menos razão. Porque você pegar o europeu, o alemão, o sueco, eles têm muita facilidade. Para eles é natural. É verdade. Né? E parece frieza, né? Exatamente. Assim, mas você falou do alemão, é uma coisa, porque a minha cidade tem cultura alemã, né? Lá no Rio Grande do Sul. E pareciam, assim, no começo, depois que eu vim para São Paulo e saí de dentro da cultura, isso acontece com problema. Quando a gente está dentro dele, a gente não consegue enxergar. Eu via isso como frieza. Depois eu fui entender que eles manifestavam o amor de uma forma diferente. Sim. Então, você vê, às vezes dizer não é que não ama, às vezes até é amor, né? Sim, dizer sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, quando eu estou lidando com um conflito familiar que envolve crianças, eu sempre falo, limite também é amor. E isso é muito legal, Edilane. Só vou pegar um gancho aí do que você falou, que uma menina, uma vez adolescente, virou para mim e falou, Lídia, como eu queria que a minha mãe colocasse limites, como eu queria que ela dissesse não. Ela deixava livre para fazer o que queria, nunca dizia não, nunca dizia. Eu tenho uma paciente exatamente assim. Dessa autoridade. E ela sente falta dessa autoridade, ela sentiu falta. Porque e isso deixa mais claro ainda que o limite é afeto. Então, a gente demonstra amor colocando limites. Olha né? Isso. A gente não precisa ser rude. É que tem algumas palavras, quando a gente fala dizer não, já nos leva para uma tendência grosseira. E, na verdade, não é. É verdadeira, né? Eu separei um versículo aqui, que está lá em Mateus 5,37, que diz, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E é Jesus quem diz, né? Fala pra gente o que você entende desse versículo, Edilane. Ele está especificamente falando de juramento, né? De coisas que a gente fala que vai fazer e às vezes não faz. Então, eu peguei esse versículo para a gente entrar na importância de dizer não e entender por que a gente diz tanto sim, quando a gente quer dizer não.
E como é que o nosso cérebro entende isso? De que forma que isso funciona dentro do cérebro humano, né? Por que que a gente diz tanto sim quando a gente quer dizer não? Então, vamos lá para essa pergunta que não quer calar, né? Eu separei, Lídia, são vários os tópicos que a gente poderia abordar considerando a importância de dizer não. Eu separei 2 que eu acho que são, assim, os 2 fundamentais. Ai, que legal. A gente não diz não porque a gente tem uma necessidade absurda de agradar. Eita, verdade. A gente tem, o ser humano, ele tem, por natureza, a necessidade de ser aceito, de ser agradável, de ser cordial. Então, essa já é um porquê de não dizer não. E o segundo tópico, que eu acho que vale a pena a gente falar, a gente teria aqui inúmeros, mas é a dificuldade que a gente tem de aceitar a substituição. O ser humano, ele é insubstituível no que ele é. Ele não é insubstituível no que ele faz. No que ele faz, outra pessoa pode fazer também. Mas no que a gente é, na nossa essência, né, feita, esculpida pelo Criador com tanta individualidade, nós somos insubstituíveis. Olha, então, aqui eu acho que já são 2 separações que vale a pena do porquê que é importante dizer não. A gente não tem que agradar todo mundo, porque nós não somos todo mundo, nós somos únicos, né? E a gente também tem que entender que no que a gente faz, a gente é substituído, sim. A gente pode ser substituído, sim. Mas no que a gente... Desculpa, no que a gente faz, a gente pode ser substituído, mas no que a gente é, não. Tá? E tanto é que a impressão digital fala isso, né? Exatamente. Tipo, única. Como pode ter tantos habitantes no mundo e um desenho tão pequenininho no dedo aqui não se repetir nenhuma vez? Eu vou mais longe ainda, que é a minha área de estudo, né? Nossa carga genética. É verdade. A gente é diferente. É verdade. E a gente já entende que Deus, ele conhecia quando a gente ainda era substância sem forma. Informe. Antes da criação do mundo, exatamente. Gente, que mistério que a gente... demais, né? E a voz também, Edilane. Sem dúvida. A voz também é única, diz que não tem uma voz igual a outra. Todas são, assim, o timbre pode ser parecido, tem voz, mas diz que para identificar a voz, eu quero estudar mais sobre isso, mas eu quero também sem dúvida. Ver. Também é única. Olha que interessante. E é legal saber disso, né? Que ele cuidou do detalhe, né? Que ele nos fez únicos. Enfim, eu acho que assim, se tem alguém que conhece o nosso limite, esse alguém é Deus. A gente estava até conversando aqui no bastidor. Vocês já perceberam que para Deus não tem talvez? É verdade. Para Deus é sim, é não ou é espera. Né? Então, assim... Partindo da identidade de Deus, dos atributos de Deus, se nós temos que buscar a nossa semelhança nele, o dizer não, o ser honesto, nos coloca mais próximo da identidade de Deus. Na neurociência, a gente chama isso de neurociência social, que é entender o nosso papel na sociedade, né? É entender o dizer não a partir do nosso papel na sociedade. E quando eu comecei falando sobre a questão da cultura brasileira, o brasileiro, naturalmente, ele é cordial. E cordialidade não combina com posicionamento. Ai. Então, se eu me posiciono, se eu digo, não, eu não quero fazer, eu não sou cordial. Então, existem... Aí, quando a gente vai para o hábito, né, para aquilo que é do ponto de vista de cérebro, eu nasci numa cultura, eu tenho um perfil que é inclinado a aceitar tudo. Entendi. E aí, quando você tem uma postura dessa, você também é mal interpretado muitas vezes. Aí você começa a entrar no ritmo das pessoas, da cultura e tal, e acaba sendo inconscientemente levado, né? Exatamente. Você vai naturalmente, né? Tem até uma história do professor Pedro Calabres, que é um neurocientista gosto também. Demais, já assisti uma palestra dele. E ele conta que ele estava numa universidade dando aula e tinha um professor que era alemão, né, na turma. E na semana era aniversário do Pedro. E aí o Pedro solta na reunião ali, na sala dos professores, né? Ele fala assim... acho que é Mark o nome desse professor. Mark, tal dia é meu aniversário e a gente vai, depois da aula, a gente vai comemorar. Então, vem com a gente. E o alemão olha para ele e fala assim, não, Pedro, muito obrigada. E ele toma um choque e diz assim, pera, não? Como assim, né? Não. E aí, então, entra essa questão do naturalizar o não. A gente precisa naturalizar o não. Ele não é diferente do sim. Né? Tem pessoas que têm mais dificuldade em função dessa necessidade de ser aceito.
Mas quando a gente está pautado na nossa essência, naquilo que a gente é, fica mais fácil, né? As pessoas que convivem com você, elas vão entender o teu não. No momento em que você disser, ela vai entender que aquele não é um não que é coerente, que tem sentido. Que se você não faz, é porque, de fato, ou você não quer, e a gente também precisa naturalizar o eu não quero, ou você não pode. E tá tudo bem. Né? É verdade. Edilene, e tem uma coisa que, assim, uma é cultura, não sei se você vai falar mais disso, mas se eu falar, você deixa aí para ir na ordem que você colocou. Tá bom. Mas uma é cultural e outra, o que a gente pode identificar mais também por essa dificuldade de dizer não? Pode ser a raiz do nosso coração, pode ser pecado, o que mais está ligado a essa questão de, além da cultural, o que mais pode levar? Existem alguns posicionamentos que nos inclinam a medo de rejeição. Então, é uma coisa muito nossa, né? O dizer, eu não consigo dizer não porque eu tenho medo de ser rejeitado. E aí, quando você vai estudar a rejeição, isso vem lá da infância. Isso vem de situações que o ser humano enfrentou e ele vem trazendo, só vai mudando o ambiente. E o cérebro vai registrando, né? Exatamente. E aí entra naquilo que eu falei, vira hábito. A gente começa a condicionar o nosso comportamento a dizer sim para tudo. E quando você diz não, uma pessoa que diz sim para tudo, no momento em que ela diz não, ela é mal interpretada. Sim, aí você tem que lidar com isso. Né? Exatamente, porque soa o quê? Soa grosseria. Né? Então, sim, a natureza do ser humano é buscar ser aceito. A gente quer ser aceito, né? E a gente já precisa aceitar, nós cristãos, que nós somos contra a cultura. Isso. A gente já não é aceito por natureza. Ainda que nós temos liberdade de viver num país onde a gente pode pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, mas e quem não? A gente tem visto o que está acontecendo no Afeganistão agora, né? Então, assim, Lídia, somos naturalmente inclinados a dizer sim para tudo, porque nós temos uma necessidade absurda de ser aceito, tá? Então, isso está muito relacionado à rejeição. Está muito relacionado ao fato de eu preciso de um ambiente, eu preciso ser legal, eu preciso que as pessoas gostem de mim. Então, eu preciso dizer sim, né? Agora também não é só pegar e sair dizendo não de qualquer forma. Tem que ter sabedoria para falar não e também não converter ao contrário, né? Tem Exato. Que ter, por isso que a palavra nos exorta sim, sim, não. Não é para sair por aí, não quero, não vou fazer, porque aí é rebeldia. E o pastor Nilson falou uma frase uma vez que ele parafraseou de alguém que falou que a gente tem que falar a verdade em amor, porque a verdade sem o amor machuca e o amor sem a verdade aprisiona, né? O amor sem a verdade, ele condena. Alguma coisa assim, ele condena. Então, tem que ser a verdade em amor, né? Sem dúvida. O amor sem a verdade, ele engana. E é tão interessante isso que você está falando, Lídia, porque nós temos por hábito, né, essa necessidade de aceitação, e às vezes a gente não responde nem sim nem não, a gente diz assim, se der eu faço, se der eu vou. E aí, gente, de novo, não tem coerência, né? E é interessante isso que a Lídia falou. Eu consigo dizer não com amor? Sim. Se você é uma pessoa naturalmente que exerce o amor, né? Que flui através das tuas palavras, das tuas atitudes, do teu viver o amor, o não que sair de você, ele vai sair da mesma forma que sai todo o resto. O não com amor. Olha, Edilene, eu tenho um aniversário, vou fazer uma festa tal dia, vamos? E aí eu não consigo, eu vou dizer com amor, olha, eu te agradeço muito, mas eu não consigo, eu não vou. Mas, de novo, é aquilo que o que flui de você vai transbordar no dizer não também. Se você é naturalmente uma pessoa mais rude, de novo, né, a gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou de procrastinação, existem hábitos que são instaurados, otimismo, pessimismo, é hábito. Então, se eu sou uma pessoa que tenho por natureza o reclamar, tá frio, nossa, que ruim. Tá calor, nossa, que ruim. Tá chovendo, nossa, que ruim. Então, quando essa pessoa disser não, esse não vai ser interpretado e vai faltar o amor que você colocou. É verdade. E também tem a questão de... Poxa, esqueci o que eu ia falar, cara. Mas tem a questão de você... O que eu ia falar, cara? Agora que você falou de dizer não...
Bom, vai falando aí que eu vou lembrar aqui. Tá. É uma coisa importante. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar também, por que a gente tem dificuldade de dizer não? Conflito de interesse. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com gestão e mediação de conflitos há pelo menos 4 anos. E eu percebo que quando a gente vai mediar um conflito, se a gente entender na mediação o ponto pacífico para as duas partes, às vezes ele é mais óbvio do que o ponto de convergência, o ponto de divergência, desculpa, né? Então, assim, conflito de interesse é aquilo que me faz dizer sim para muita coisa. Se você me dissesse assim, então me dá uma dica, como é que eu faço para eu dizer não, né? Para eu dizer não, quando eu quero dizer não e digo sim. Gente, de novo, eu sou a pessoa da lista, né? Do checklist. Pega um papelzinho ali e coloca. Quando você diz não para alguém ou para alguma coisa, que sim você está dizendo para você. E aí anotar mesmo, tá? Não é ficar assim no limbo, solto. Não. Olha, eu não vou nesta festa. Eu não vou por quê? Eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não vou porque eu tenho outros compromissos, eu não vou porque se eu for eu vou atrasar para fazer outra coisa, eu não vou porque eu não quero. E a gente precisa começar a fazer esse exercício. Quando eu digo não para alguma situação, eu estou dizendo sim para quê? Para quem? Eu preciso pensar a respeito do sim. Né? Aí fica mais fácil de falar não. E isso tem muito a ver com o domínio próprio, né, Edilane? Porque, por exemplo, você estava falando aí, eu estava pensando aqui num juiz, né, que ele é o intermediador para entrar nesse ponto de entendimento das duas partes, né? Sem dúvida. E Deus nos dá isso através do Espírito Santo. A gente tem um justo juiz, né? Tem o justo juiz aqui que fala para nós a verdade né, e a gente consegue, por isso que a gente tem que pedir domínio próprio, né, para conseguir lidar e ter só, né, o controle da nossa vida de uma forma, ter o controle de uma forma que é domínio próprio, de uma forma saudável, que é o que o Espírito Santo traz para a gente. Sem dúvida. E considerando um pouquinho do que você colocou sobre a questão da individualidade, se a gente pensar do ponto de vista de essência, né, junto com a individualidade, com as nossas características, a gente tem o que é a nossa personalidade. Isso. Então, assim, o que é a personalidade se não a essência? Aquilo que é mais íntimo em mim. Eu preciso entender sobre, não é sobre o outro, né? A habilidade de dizer não, ela não tem que falar do outro, ela tem que falar de mim. Como é que eu digo não se eu sou uma pessoa mais inflamada, se eu sou uma pessoa mais ríspida, se numa discussão eu tenho por hábito já explodir. Então, eu preciso fazer o exercício aí do respirar, do contar até 10, se necessário até 50, do pedir licença. Você me dá licença que eu quero tomar uma água, eu quero... Enfim, eu acho que a gente precisa começar a exercitar essa coisa do autoconhecimento, mas de verdade. Do autoconhecimento a partir da nossa essência, aquela que Cristo, que o padrão é Cristo. Claro, nós nunca vamos chegar nele, não aqui, né? Talvez na santificação, na glorificação, desculpa. Mas a gente tem um padrão, a gente tem um modelo. Então, vamos lá para a palavra, como é que ele falava? Né? A gente não vê Cristo dando chilique na Bíblia. Né? Ele sentiu tristeza, ele teve angústia, mas ele disse não quando tinha que dizer não. Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, não vou fazer. E eu acredito que para nós ainda tem uma questão muito importante, que tem coisas que não nos cabem. E a gente acaba se sujeitando. Né? Ambientes que não nos cabem, festas, momentos, pessoas que não nos cabem. É verdade. E a gente precisa se posicionar. Né? Verdade. Ter posição e ser firme nos remete à identidade de Cristo. A gente sabe quem Cristo era de uma forma tão única, né? Exatamente. E era isso que eu ia falar antes, que eu esqueci. Lembra que eu esqueci? Era isso, porque a gente acaba sendo levados e diz, eu vou pensar, talvez eu vou, e acaba não indo. Você vai criando uma imagem. Tipo, fulano fala que vai, mas não vai. É isso aí. Né? Quantos amigos falam, fulano, você fala que vai, mas eu já nem espero mais. A gente não está glorificando a Cristo nisso, não. Né? E isso é ruim.
É ruim uma oportunidade. Eu lembro no meu primeiro pastor, quando Deus me converteu, que foi começou a minha caminhada, ele falou: Lídia, o cristão tem que ter palavra. Se falou que vai, vai. Se falou que não vai, não vai. Né? E me lembrou disso agora. E como isso glorificou a Cristo em amigos meus que falavam: eu vou, eu tinha certeza que ele ia. Tinha certeza que não ia quando falava não vou, e aí não tinha conflito, né? Era resolvido, era bonito, é uma pessoa de palavra. A nossa personalidade brasileira, né? Ela não é naturalmente combativa, né? E aí combativa eu não tô colocando as questões relacionadas à grosseria, mas a gente gosta de evitar conflito. Então, para evitar o conflito, muitas vezes eu faço aquilo que eu não tenho que fazer. De novo a gente vai para a palavra, né? O bem que eu quero, eu não faço. E a gente falou isso lá no programa de procrastinação, né? É verdade. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, assim, a gente precisa exercer aquilo que é palavra. Muito bem colocado, Lídia. A gente precisa honrar aquilo que a gente aprende da parte de Deus. Se eu disser eu vou, eu vou. Se eu disser eu não vou, eu não vou. Que tem a ver com o sim, sim, não, não lá. Exatamente. Que você leu, né? É isso aí. Em Tiago também, né? Tem sim, sim, não, não. Mateus. Então, a palavra, ela é muito... Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é o livro que orienta todos os demais. Então, quando a gente vai para a neurociência, e você pega lá os 100 bilhões de neurônios, você começa a estudar aquilo, você vê uma individualidade tão grande do ser humano que você fala assim, mas isso já estava na palavra. Né? Você vai para a medicina, você vai estudar fisiologia, você vai estudar farmacologia, você vai entender a interação de uma medicação numa pessoa que é diferente da interação de uma medicação na outra pessoa. E aí você entende, nossa, mas isso já estava na palavra. Por isso que é importante estudar a palavra, né, Edilane? Sem Porque dúvida. quando você vai estudando, diz que pouco de estudo te afasta de Deus e muito estudo te aproxima dele, né? Exatamente. E quando você vai estudando, você vai lembrando, assim, vai trazendo. Você vê que a gente vai conversando aqui, vai vindo. Por isso que é importante lembrar, porque o Espírito lembra a gente do que a palavra fala. Ele traz a palavra para a gente ter entendimento, sabedoria. Gente, ele dá tudo para a gente, né? Exatamente. E quando a gente tem assim, como é que eu falo não sem ser... com amor, né? Pensa assim, como é que Cristo diria? Eu acho que com a verdade. E isso não garante que você vai ser aceito, tá? Então, assim, a partir do momento que você diz não e que você tem clareza que você está dizendo não com amor, como a pessoa vai receber já não é problema seu. Aí já é a pessoa que tem que lidar. Você falou com amor, você tratou com amor a questão, você deixou claro por que você não pode, não vai, não quer. A pessoa recebeu com amor, ela vai dizer para você tudo bem. Igual o exemplo do professor, né? O professor achou o alemão super grosseiro. Quando, na verdade, o alemão exerceu o amor, porque ele disse, não vou. Talvez a gente, brasileiro, teria dito, se der, eu dou uma passada por lá. Que é da nossa natureza, né? É verdade, é verdade. E você vê como isso trabalha também a questão de você... Gente, hoje eu estou esquecendo das coisas. Mas como isso trabalha também a questão de você entender... Esqueci de novo. Espera aí que eu vou falar... Daqui a pouco eu vou lembrar isso, porque eu pensei em outra questão, que era aqui que as pessoas estão mandando uma mensagem, 2 Passos de Fé, falou, tá aí uma aula que eu preciso tirar 10, é a aula de aprender a dizer não ao outro quando sim me prejudica diretamente. 2 Passos de Fé mandou, o Rogério Valadares também falou que o cérebro humano já foi programado desde criança a ouvir sim, né? Exatamente. E ninguém gosta de ouvir não. Impressionante, o ser humano não gosta de ouvir não. Sabe o que é interessante, Lídia? Tem escolas hoje que estão trabalhando o evitar a palavra não para crianças. Do tipo assim, como é que eu digo não sem usar a palavra não? Então, olha, você não pode enfiar o dedo na tomada. Então, você distrai a atenção, mas você não ensina. Quando, na verdade, a gente precisa do ensino, né? Exatamente. E aí, eu respeito todas as linhas, mas a minha linha de conduta é, quando é não, é não. Mas eu achei muito lindo isso que você falou. O não com amor tem muita diferença. Né? Nós somos inclinados ao pecado. Você pega um bebê, uma criança pequena, ela já tem tendência a fazer o que não pode. Então, o nosso exercício é aprender a lidar
com aquilo que a gente não pode fazer. Então, assim, o não é tão importante quanto o sim, e ele bem coloca aí. Eu acho que, assim, o cérebro humano, ele é condicionado. Se a gente pegar 2 neurotransmissores importantes, dopamina e serotonina, um do humor e o outro do prazer, quando eu digo não, eu não tenho a liberação desses neurotransmissores, porque dizer não me coloca numa condição de estresse. E aí eu libero cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu preciso trabalhar o exercício. E é difícil, eu não estou falando que é fácil, mas quando a gente consegue dizer não com amor numa primeira vez, as próximas serão fáceis, porque a gente vai tornando isso hábito. E o que é hábito fica automático em algum momento. É verdade. Olha, a Débora está falando aqui, e saber dizer não é libertador. É verdade. Eu era uma pessoa que dizia sim para tudo, o mesmo quando não queria, no trabalho e amizade. É verdade, é libertador mesmo. Exatamente. A Rita falou, eu falava para as minhas filhas, quando eu digo não, é não. A Rita, minha mãe... é verdade. Minha mãe foi sábia nisso e falava assim, não. Minha mãe, ela teve uma sabedoria muito boa a nos ensinar. Ela falava o certo e errado, sim ou não, e deixava a gente escolher, né? E é isso que nos dá essa liberdade, né? Porque... Que lindo isso, né? A capacidade de fazer boas escolhas facilita o dizer não. Lembrei do que eu ia falar, era isso. Depois você fala Tá bom, aí, depois pode continuar. Não, é que é uma escolha, quando você fala de escolha, a gente tem que se acostumar que uma escolha sempre há uma perda. Exatamente. Né? Quando a gente faz uma escolha, a gente sempre vai perder de um lado. Às vezes isso revela outra parte da gente, que é o egoísmo, que a gente quer ganhar tudo também, né? Mas você falou uma coisa bonita, né, da escolha. A gente tem que aprender. Quando a gente quando a gente não decide, quando a gente não toma uma decisão, quando a gente não escolhe, eu decido não decidir. E aí eu fico em cima do muro. E aí me lembrou de outra coisa que fala que a gente vai escondendo, vai guardando no porão as coisas, vai guardando quando vê, tem um monte de entulho lá, né? E Cristo, quando ele é a luz, ele vem para botar luz nessas coisas que estão escuras, nessas coisas que estão... Então, se a gente tem medo de chegar na verdade, na escolha, né, a gente não está deixando, às vezes, Cristo trazer esse posicionamento que ele quer que a gente tenha para glorificar ele e trazer liberdade, né? A verdadeira liberdade. E é interessante, Lídia, porque o dizer não, ele na verdade, ele transita em todas as esferas da vida da gente, né? O dizer não, eu não estou dizendo não só para um amigo ou para um compromisso. Às vezes eu estou dizendo não para minha família. Olha, eu não consigo. Quantas vezes a gente se sobrecarrega e está cansado e precisa de um tempo para descansar, né? Ou você tem uma atividade para entregar e aí a gente vai linkar lá com procrastinação. A gente acaba postergando para poder aceitar o sim de alguém e a gente se distrai no meio do caminho. Eu estou num projeto tão interessante com relação ao meu testemunho, e a gente fala muito sobre essa questão da distração. Às vezes, o dizer sim para tudo me tira do foco daquilo que Deus tem para mim. Olha a cilada aí. Exatamente. Então, assim, a distração é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E dizer não, gente, não é só para pessoas, não. É para onde você coloca teu tempo que você não tem que colocar, para situações que você não tem que... É não. Mas reforço, é o não com amor. É o não com a verdade, sabe? A gente não peca por exercer a verdade. Nunca, né? Então, a gente precisa entender a complexidade. E achei interessante o comentário de que se sentiu, acho que, liberta, né? E é isso mesmo. É uma sensação libertadora de não vou fazer. Não quero, não posso, não tenho tempo. Olha, não cabe dentro dos meus afazeres agora. Né? Com o amor que Cristo faria, né? Tem mais pessoas comentando aqui. A Ione falou, eu ainda tenho muita dificuldade em dizer não. A Francis falou que é muito bom. É muito bom, sim. Ela falou, não é não. Eu ainda falo, nananina não. Muito bom. A Néa falou, o não é bíblico, se não podemos tirar nenhuma vírgula dela, muito menos tirar o não. Essa conversa tá top. Que bom, né? Que tá fazendo tanto sentido para você. E o C.S. Lewis fala que nós precisamos ser lembrados daquilo que nós já aprendemos. Então, você vê que parece coisa simples, básica, parece que a gente já sabia, mas a gente precisa ser lembrado disso, né, Edilane? A gente precisa ser lembrado, a gente precisa refletir, né? Eu tenho clareza?
onde é que eu tenho que dizer não, por que eu tenho que dizer não, eu tenho clareza. Eu fui uma pessoa que precisei trabalhar muito isso, né? Eu tive um tempo muito incrível com o Paulo Lally, que é uma pessoa que me ensinou muito com relação a dizer não. E ficou tão fácil, gente, porque eu aprendi aquilo e eu trago para a vida. As pessoas conhecem a minha essência, sabem do meu coração. Verdade. Se eu estou dizendo não, é porque de fato aquilo não tem sentido para mim ou porque eu realmente não posso fazer. É verdade, né? você vê. E como há uma descoberta, né, de quem é Edilane quando Exatamente. você se posiciona. Senão você vai se apagando. Olha só o que o Douglas falou aqui. Eu não consigo dizer não. E no trabalho, meu chefe acaba tirando proveito disso, me dando tarefas que não estão na minha função, me fico sobrecarregado, fico com receio de dizer não e ser mal interpretado. Você vê que vai apagando, né? Assim, Imagina como ele se sente. É. A gente acabou de falar que a dopamina e a serotonina, que são neurotransmissores relacionados a humor e a satisfação, prazer, enfim, ele não tem isso. Por quê? Porque ele está extremamente aceitando o que é imposto. No íntimo dele, ele está se sentindo abusado, usado, ele está se sentindo desrespeitado, né? Exatamente, injustiçado. E essa habilidade do dizer não é uma habilidade que a gente precisa começar a exercitar. E eu diria assim, ó, não vamos, é o que você falou, não vamos sair por aí falando não, mas vamos pegar uma tarefa pequenininha, um exercício simples, sabe? Algo do tipo, eu vou treinar, no caso dele, eu vou treinar ter uma conversa aberta com o meu chefe. Olha, eu não consigo, porque eu estou sobrecarregada. É interessante. Ontem eu tive uma conversa muito parecida com essa colocação dele com o meu marido. Às vezes, a gente terroriza o ambiente. Às vezes não é nem tudo isso. Às vezes você coloca para a pessoa, olha, eu não consigo, e a pessoa às vezes vai entender, mas a gente já tem essa coisa do, não, eu preciso ser aceita, então eu vou dizer sim. Não, tudo bem, eu consigo. E aí você se sobrecarrega. Ah, outra coisa, quando você diz sim para um trabalho que te escraviza, você está dizendo não para a tua família. Você está dizendo não para os teus compromissos com Deus. Porque nós temos um tempo que ele é delimitado pelo relógio. É verdade. Então, quando você fica lá trabalhando excessivamente, eu entendo que às vezes tem situação que a gente tem que trabalhar, né? Que a gente precisa, mas quando isso foge do controle, você tá ultrapassando o limite de outras áreas. E aí você está dizendo não para essas outras áreas, que às vezes são importantes demais. Sim, é verdade. E a gente não está nem falando de não fazer aquilo que não é a sua função, porque numa empresa você pode fazer alguma coisa que não é a sua função, né? Você pode fazer um a mais, você pode ajudar o próximo, você pode, mas é saber tomar decisões, né? Nas próprias empresas, as lideranças avaliam o perfil de quem sabe tomar decisões, né? E isso, você vê como o diabo é astuto às vezes, né? Porque ele quer camuflar a gente ali fazendo, não, vou aceitar tudo, que eu vou ajudar, às vezes vai com a boa intenção também, Sim. né? Vou tá precisando fazer isso, mas às vezes está se prejudicando naquilo que Deus quer fazer. Quando você toma uma posição, né? Exatamente. Você toma a decisão, às vezes você até olha, a liderança vê com outros olhos e fala, olha, esse cara, ele sabe organizar a vida dele, ele sabe. Aí tem que ver com outros olhos. Você vê como às vezes nós somos roubados, né, por Satanás, às vezes, né? Se a gente fizer uma enquete e perguntar, então, para essas pessoas que dizem sim para tudo e que gostariam de dizer não, se a gente perguntar assim, qual é a área que o fato de você aceitar tudo, você tem deixado de estar, né? Qual é o espaço da tua vida que você deveria investir tempo, você não investe porque você diz sim para tudo? Qual é a área? Na maioria das vezes, as pessoas vão responder, a minha família. Olha. E a família é um lugar onde o inimigo está vindo com toda a força, né? Então, a gente precisa começar a entender a relação do não com o tempo, a relação do não com os ambientes, a relação do não com o meu compromisso com Deus. Olha, é forte. É isso, forte. Né? Você vê que vai tirando a atenção, como você falou lá, tira a atenção para o trabalho, quando vê ele está atacando aqui, né? Exatamente. Uma pessoa que diz sim para tudo, para o trabalho, para coisas que ela não quer fazer, qual é o ambiente seguro dessa pessoa? É o lar, é a casa.
Tá destruindo a ela vai chegar nessa casa né? estressado. Ela não vai ter paciência para brincar, para conversar, para nada. Olha ela vai chegar e vai querer o silêncio. Olha, ninguém fala comigo porque hoje eu tô estressado. Tô estressado por quê? Porque eu disse muito sim. É, exatamente. Então, é forte. É forte, né? É forte. É sem forte dúvida demais. nenhuma. Muitas pessoas participando aqui. O Rogério Valadares também falou que o não às vezes dói, mas liberta. É desse jeito. O Rogério Valadares sempre está com a gente aqui. A Débora falou que foi exatamente nesse momento que eu consegui dizer não no trabalho, que eu estava sobrecarregada, cansada psicologicamente e que eu precisava de um pouco mais de descanso. E meus patrões compreenderam. Você vê como tem compreensão? É né? o que eu estou dizendo. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente pensa que é. O pastor Hernandes fala isso. 70% das coisas, ele falou numa pregação, 70% das coisas que a gente pensa não acontecem. A gente demoniza muito tudo, né? A gente coloca assim, nossa, como que a pessoa vai receber? Exerce a humildade, coloca assim, olha, cara, eu tô num projeto aqui de aprender a dizer não, me ajuda? Que coisa linda. Peça ajuda pro próximo, sabe? Verdade, verdade. Nossa, nem me fala. Que eu tô organizando, né, um casamento aí, é muito... Porque vem convites e você fala não e tem que dizer não para muita coisa. Exatamente. Ou você decide ou você se dá mal com algumas coisas, né? Tem que dizer não. Olha só, vamos ver quem mais aqui. O Júlio falou, percebi de tanto sim que falo, quando eu preciso muitas vezes de um sim, recebo não. É isso aí. Aprenda com essa pessoa, Júlio. Ou com essa situação. É verdade. O Ariane falou, falar não faz parte da nossa vida cristã. É verdade, Ariane. Sem dúvida. A Delci falou, tema maravilhoso, preciso muito aprender a dizer não. Esse programa tem me ajudado grandemente. Obrigada, doutora Eliane, Deus te abençoe. Edilaine. Obrigada, doutora Edilaine, Deus te abençoe. Amém. Que bom, né? Amém. É interessante que, assim, nada do que eu trago aqui, gente, eu já não exercitei, tá? Ou exercito todos os dias. Então, assim, às vezes a gente tem, por hábito, achar que a pessoa que é especialista numa área... Na verdade, quando a gente é especialista numa área, é porque a gente foi buscar nessa área o entendimento daquilo que é dificuldade para nós. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de dizer não. Quando eu era executiva... Nossa, eu também. Eu não me esqueço, eu trabalhava numa multinacional onde eu cuidava de uma carteira de clientes gigantes e eu dizia para o meu chefe, olha, eu não estou conseguindo dar conta. Mas eu falava isso e continuava dando conta. Até que eu tive um burnout, apaguei dirigindo na estrada. E aí, então, eu falei, não, se eu não disse não por bem, vou ter que dizer não agora. Eu saio e a minha carteira de clientes é dividida em 3 executivos. Então, assim, quem é que tem que entender, de novo, o ambiente? Sou eu, você, somos nós. Então, quando eu venho aqui trazer um assunto, e eu estudo muito acerca desses assuntos dentro da neurociência, né? Como é que é a constituição do nosso cérebro, essa máquina que a gente tem, eu estou falando de mim, eu estou falando das minhas coisas, eu estou falando do exercício que eu tenho que fazer todos os dias, né? Mas, de novo, se eu transbordo amor no dia a dia, se eu sou uma pessoa naturalmente inclinada para a identidade de Cristo, quando eu disser não, as pessoas vão receber, ok, ela realmente não pode. Nossa, é muito forte É isso. forte. E a gente vai sendo levados, né? Você sabe que eu peguei um Uber hoje de manhã e ele falou que nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, estava com essa sobrecarga de trabalho e aprendendo inglês, outra língua, e ele no meio teve um ataque do coração do nada, saudável, tudo, caiu, quebrou o dente, ele falou, vai com calma, porque eu estava atrasado, eu falei, moço, estou atrasado. Aí ele falou, não, vai com calma, eu falei, mas você vai chegar em tempo, 10 minutos. Eu falei, não, 10 minutos eu vou ter que já fazer um monte de coisas. Aí ele falou, não, calma. Aí ele deu o testemunho dele, era um cristão, né, casado. Que legal. E uma calma, tranquilidade, né? Mas assim, como esses pontos de estresse vão levando a gente para uma cilada total que a gente tem que se antenar. Tem Exatamente. que mudar antes que dá um... E ele falou que foi um testemunho e edificou minha vida mesmo. Aí o rapaz do Uber, tranquilo lá, edificou a nossa vida, né? Como uma mudança, uma postura nossa pode refletir a glória de Cristo nas outras, né? Estou falando isso... E também, Edilaine... É interessante a gente olhar para isso que você está colocando, até para entender circunstâncias que acontecem e a gente se revolta. Não consegui chegar, perdi o voo. Enfim, a partir do momento que você vive uma vida pautada no que Deus tem para você, né? Que não é fácil, eu não estou dizendo aqui que é simples, vou viver de acordo com o que Deus tem para mim. Não é simples aceitar a vontade de Deus. Sabe por que não é simples? Porque, de novo, aquilo que a gente estava falando no bastidor. A gente tem a falsa impressão de que nós estamos no controle de todas as coisas. E a gente não está.
A gente não tá. Então, a partir do momento que você diz sim para tudo, fisiologicamente falando, do ponto de vista de saúde mesmo, mental, emocional, se eu não estou liberando coisa boa dentro do meu corpo, estou liberando coisa ruim, estou produzindo coisa ruim. E o cortisol, entre outras situações que o nosso corpo produz a partir de uma experiência ruim, nos inflama. É verdade. Nos adoece. E às vezes a gente vai adoecendo aos poucos, doses homeopáticas, sabe? É verdade. Então a gente precisa começar a cuidar disso. É verdade. Né? E o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça. Deus usa essas coisas. Você falou um negócio muito interessante, né? Que a gente estava falando que nós não estamos no controle de tudo. Eu lembro de uma vez que, logo quando eu cheguei em São Paulo, 20 anos atrás, que eu perdi um ônibus. E era 20 horas para chegar na minha cidade, quando eu ia de ônibus. Não ia de avião ainda, né? Estava no começo, 18 até Porto Alegre, e mais 2 até a minha cidade. E eu perdi, era véspera de Natal. Minha irmã estava morando na Suíça. Ela falou, Lídia, você vai perder o Natal com nossos pais. E começou a me xingar. E foi responsabilidade minha, eu errei. Só que o ônibus que eu perdi, ele chegou no Rio Grande do Sul, bateu. A mulher que estava na frente quebrou as pernas, teve um acidente muito feio com as pernas, não sei se ela perdeu a perna, depois eu fiquei sabendo disso, meu número era o 4. Aí a Débora virou para mim e falou, Lídia, liçãozinha de Deus, né? Tem coisas que acontecem que é para a gente entender, aceitar também que Ele está no controle, né? E que as coisas, às vezes... não que é para fazer as coisas erradas, mas que Deus usa, às vezes, o nosso erro e cuida da gente. Exatamente. Entendeu? E quando a gente está em espírito, né, sendo abastecido do que Deus tem, essas coisas são mais aceitas por nós. Então, a gente entende. Não cheguei porque não deu, entende? Não... E, assim, muito do que a gente diz sobre nós. Então, se eu me comprometi, vou estar aí e não estive, o meu comportamento primário, aquilo que eu sempre faço, vai fazer com que você entenda. Sabe que aconteceu uma coisa bem interessante outro dia? Uma pessoa da igreja aqui de Pinheiros, a gente estava num projeto e essa pessoa falou, preciso falar com você um pouquinho antes. E eu falei, tá, vou te ligar. Liguei. Essa pessoa falou assim, eu preciso te pedir perdão. Nossa. Aí eu falei assim, mas do quê? Perdão do quê? Que aconteceu, né? Ela falou assim pra mim, essa pessoa, lá em 2015, 2016, não lembro? Você assumiu o compromisso de nos apoiar na escola bíblica dominical. E você, do nada, chegou pra gente e disse, eu não consigo mais. Porque eu tô totalmente focada na festa de 15 anos da minha filha e eu tava fazendo tratamento pra engravidar. E eu cheguei pro pessoal e falei assim, gente, eu não consigo dar conta mais, porque isso também é importante. Se for para fazer, faça com excelência. De qualquer forma, não faça. E essa pessoa, naquele momento, falou assim, mas quem ela pensa que ela é? Ela se comprometeu e não vai fazer e não sei o quê. Gente, olha que lindo. Passaram-se todos esses anos, eu nem lembrava dessa situação e essa pessoa me pediu perdão. Olha que eu chorei lindo. no telefone. Uau. Porque Deus conhece meu coração. Se eu disse que eu não conseguia, é porque, de fato, eu não ia colocar o melhor de mim ali. É verdade. E para as coisas de Deus, a gente tem que fazer ainda com mais excelência, né? E nós somos coisa de Deus. Então, quando eu digo não para uma situação que me atrapalha ou que que não é bacana, eu estou dizendo sim para o que Deus tem para minha vida. Isso. Então, é importante refletir acerca do que Deus tem para nós. E quando eu digo não, eu estou entendendo que o que Deus tem é mais importante do que a minha mera vontade de ser aceita. E isso, Edilaine, também, a gente falou do trabalho, a gente falou na igreja, isso também vale para dentro de casa, né? Com as funções da mulher, da mãe, você, toda essa profissional que a gente vê aí, que eu falei no começo, apresentei, e agora com criança, eu estou vendo isso com casamento, a gente tem que fazer escolhas, tem que fazer isso dentro de casa também, sem dúvida. Né? Eu achei interessante, você fez um programa com a doutora Thaisa sobre introdução alimentar. Todo mundo sabe, eu tenho um bebê, o Pipo vai fazer 9 meses. É verdade. E eu tenho uma menina de 19 que eu não tratei a introdução alimentar dela como eu deveria ter tratado, porque eu não sabia, né? Eu não tinha conhecimento. Então, o Pipo eu quero fazer muito direitinho, né? E para isso, gente, exige tempo. Para eu falar, não, olha, eu consigo estar aqui no programa, mas eu tenho que estar em casa até meio-dia, porque eu não abro mão de fazer a comida do Pipo. Oh, meu Deus. Então, assim, é você começar a fazer a gestão das coisas e entender que tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tem coisas que não dá, eu não consigo e
Enfim, eu acho que a transparência e a verdade acima de tudo. Administrar. Tomar uma decisão, a escolha, né? Exatamente. Escolha. Eu acho essa palavra muito forte, né? Escolhas. Quando eu não escolho, eu escolho não escolher. E aí você vai se anulando, Exatamente. né? Acontece uma anulação. Exatamente. Aí, né? Que coisa linda. Luciene falou, quem tem dificuldade de acertar o não do homem também tem dificuldade de aceitar o não de Deus. Eita! Nossa, que lindo! Gostei, muito bem, Luciene. Hein, Luciene, gostei mesmo. Muito bom. E... Edilane, a gente vai voltar aqui, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas para falar dos parceiros IPPTV, enquanto você toma uma aguinha, a gente vai voltar com dicas de como dizer não, né? A gente já demos várias aqui, né? Já deu para refletir, já deu para pegar a mensagem, mas a gente vai voltar. Se quiser mandar mais uma perguntinha aqui, ainda dá tempo, né? Um comentário ainda dá tempo, a gente vai voltar, mas antes a gente vai assistir um vídeo sobre os parceiros IPPTV. Tá gostando desse conteúdo? Então se liga nesse recado. Você já sabe que a IPPTV é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que exibe conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, não é? São cultos, programas de informação e produtos voltados para homens, mulheres, jovens e crianças. Tudo isso a partir da nossa cosmovisão cristã. Mas para que a gente possa continuar realizando esse trabalho de evangelização, nós precisamos da sua ajuda. O nosso desafio é levantar 2.000 pessoas comprometidas a contribuir todo mês com apenas R$ 30,10 para a manutenção deste projeto missionário. Anote nossos dados bancários ou nosso Pix e faça parte desse esforço. O nosso compromisso é com a expansão do Reino de Deus através da exposição fiel das Escrituras. E nós contamos com você. Nós contamos com você. Seja um missionário online, clique aí, compartilhe, né? E se inscreva no canal. Muito bom. Obrigada, Tainá. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Tem curiosidade do dia hoje, antes de voltar a falar com a Edilane sobre aprender a dizer não. Pode mandar sua pergunta aqui que eu estou de olho, mas antes vamos ver a curiosidade que nós separamos para o nosso Minuto Curioso. Hoje é dia do profissional de educação física. Carreira também é voltada para a prevenção e o tratamento de doenças, além das atuações clássicas, né? Esportes, fitness, educação. O professor de educação física, né? A área de prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão, diabetes, cardiopatas, etc. E o atendimento a pessoas com limitações motoras, intelectuais e psicológicas vem crescendo e se consolidando. E isso abre espaço para os alunos que se identificam com a área da saúde e gostariam de aliar o gosto pela atividade física com a intervenção profissional voltada para esse setor. A diferença entre os cursos de bacharelado e licenciaturas, né, no ingresso de cursos de licenciatura é o único que está autorizado, o ingresso, né, do curso de licenciatura, o ingresso de curso de licenciatura é o único que está autorizado legalmente a lecionar a disciplina de educação física no ensino básico, infantil, fundamental e médio, enquanto o egresso do curso de bacharelado está qualificado a atuar em todos os demais campos profissionais. Mas há uma grande margem de interconexão entre as duas formações, pois tratam, né, do mesmo objetivo de estudo e intervenção, a cultura corporal do movimento humano. Parabéns aí para os nossos profissionais de educação física, né? Tem muitas pessoas que trabalham com esporte aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Sendo professores, né, que são professores, e tem atletas também. Tem a Raquel, que esteve aí agora nas Olimpíadas, ela é preparadora física. Parabéns para todos os profissionais pelo seu dia, né? Recebam aí nossa homenagem, nosso carinho e nosso muito obrigado também, né? Porque vocês fazem muita diferença na nossa vida. Muito bom, Minuto Curioso de hoje. E a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos a falar com a Edilane sobre Aprenda a Dizer Não. Tem mais perguntas, mais comentários gostosos aqui, a gente vai voltar já falando sobre isso. Toma uma aguinha e volta aqui com a gente.
Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas. E às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom, de volta. E o chat está bombando aqui. A Alessandra de Santa Cruz do Sul, olha lá perto da minha terra, Rio Grande do Sul. O Rogério Valadares disse, diga não aos políticos corruptos, né? O não é a Delva falou, o não é muito difícil, mas tenho que usá-lo sempre. O Ilhei falou, tenho dificuldades em dizer não aos meus filhos em relação a cuidar dos meus netos. Muitas vezes deixo de fazer minhas coisas para cuidar deles. Olha aí, mais um exemplo, né? É verdade. A Delva falou que às vezes diz não e se arrepende muito depois. É muito triste. Ai, acontece, mas a gente tem que aprender a lidar, né? Edilene vai falar nenhuma, isso, né? Sem dúvida nenhuma. A Vanderly falou, é verdade, fiquei com estresse sem controle e síndrome de pânico no meu trabalho, porque eu não sabia dizer não. Tomo remédio para... Você viu a consequência que dá? Tomo remédio para controlar e depois vem as consequências. Exatamente. Né? Como a Edilene é o que falou, a gente colocou, né? O corpo da gente, ele responde. Ele responde às nossas atitudes e aos nossos comportamentos, para o bem e para o mal. E quando a gente vê, às vezes é tarde demais, né? Que nem a gente falou exatamente. Aqui, né? Às vezes a gente não tem tempo de fazer nada. Né? Então é bom se ligar antes, gente. A Fabienne mandou que precisa aprender a dizer não para a filha. E a Esther falou que a do Rio de Janeiro está sendo uma bênção esse programa e que ela tem que aprender muito a dizer não. Como isso fala com a gente, né? Eu também. Eu e a Edilene, a gente estava falando disso também. Eu também tenho que aprender a dizer não. Eu já comecei a botar em prática um pouquinho, assim, mas isso é um processo também, né, Edilene? Pensa que a gente viveu uma vida toda sendo como a gente é. Então, para mudar, exige tempo, dedicação, exige testes, exige você aceitar que hoje você vai falar um não e amanhã você não vai conseguir falar. Mas para isso a gente trouxe algumas dicas e aí eu acho que vai ficar mais fácil da gente contextualizar um pouco de tudo que a gente disse aqui. Né? Muito Mas é interessante você colocar isso. É um processo. Boa. Tá? Eu tenho 40 anos, então assim, durante 40 anos eu fiz certas coisas do jeito que eu faço. E aí qualquer coisa que eu tome a decisão de mudar, eu preciso ser benevolente comigo primeiro, né? Calma, a gente vai conseguir. Isso. E eu sempre bato na tecla. Use do principal recurso que você tem. Pessoas. Boa. Esteja cercada de pessoas que acreditam que você pode mudar. Pessoas que você pode abrir o coração e colocar todas as suas vulnerabilidades. Sabe? Tem um livro da Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito. A gente precisa ter coragem para ser imperfeito, porque nós somos imperfeitos. É a graça de Deus que você falou antes no começo, né? Aprender a receber a graça de Deus. Nós somos imperfeitos. E todo mundo consegue mudar e nunca é tarde para mudar, gente. Não seja enganado por essa ideia contrária, né? Porque eu acho que o mundo tem um pouco desse discurso, né? Não, mas sempre fiz assim, sempre foi assim, não, agora é tarde demais, já não consigo, mas a gente consegue. A gente consegue. A gente precisa ter a disposição de aceitar que é necessário, de aceitar que é em função da nossa saúde, né? E quando a gente cuida da gente cuida dos nossos. Porque uma vez que a gente tem um impacto negativo do ponto de vista de saúde emocional, mental, toda a família paga o preço junto. Né? É verdade. Vamos lá para as dicas, então? Vamos lá. Separei aqui algumas. Primeira coisa, quando você entende que aquilo é muito difícil para você, se você tiver a oportunidade de ganhar tempo, de não responder na hora,
Posso te responder depois? Posso pensar um pouquinho? Ai, Dilane, mas nem sempre eu vou ter condição de responder depois, né? Às vezes Ou eu esquecer, preciso... né? Não pode esquecer também. É, às vezes eu preciso que a resposta seja naquele momento. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes a gente tem... Olha, eu posso te responder daqui 5 minutos que seja. Boa. Vai orar. Pede para Deus discernimento. E faz, tá? Eu acho que a questão do repetir. Repita, 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 repita. Teste, treine, sabe? A gente tem tendência a ter dificuldade de dizer não a situações muito parecidas. Por incrível que pareça. Não é que a gente tem dificuldade de dizer não para tudo. Eu vou voltar para o caso ambiente seguro. Se a gente está dentro do ambiente seguro, eu estou dentro da minha casa. É mais fácil dizer não para o meu marido do que para qualquer outra pessoa. Porque o ambiente é seguro, ele vai me amar de qualquer forma. Né? Minha família vai me amar de qualquer forma. Então, eu preciso começar a exercitar isso em ambientes que não são tão seguros assim. Em ambientes que existe essa rusga, esse conflito, né? Depois, 2 listas. Lista de consequência. Coloca lá uma lista da consequência do não, uma lista da consequência do sim. Sempre considerando todas as esferas da vida da gente, tá? Quando eu digo não para uma situação e digo sim para mim, quais são as consequências do não? E aí coloca lá, consequências de dizer não. Ter mais tempo livre, sentir uma paz que de repente eu não sinto dizendo sim para aquilo. Entender que nem sempre a culpa é nossa, né? A gente está numa cultura, como eu coloquei lá no começo, que é uma cultura cordial. A gente nasceu para ser aceito. Agora eu estou falando muito da gente aqui, tá? No Brasil. Então, se essa é uma cultura que a gente vive, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, a gente vai trazer para essa cultura um não cordial. A gente vai falar com mais amor. A gente vai colocar a verdade de forma amorosa. Depois, essa fórmula que eu gosto muito. Elogia a proposta. Nossa, que bacana esse evento, que legal. Mas, infelizmente, não consigo ir. Então, elogia, nega e agradeça. Muito obrigada pelo convite. Então, elogia a situação, nega, mas elogia primeiro. E depois você agradece. E muda de assunto. E uma outra coisa, não fique gastando tempo na análise do... Mas e se? E se essa pessoa nunca mais falar comigo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não invista tempo nisso nesse momento. Faça uma outra proposta. Olha, hoje eu não consigo. Se de repente você até gostaria de fazer ou de, enfim, de aceitar, mas naquele momento não é coerente para você dizer sim, né? Dizer sim para a situação. Olha, será que a gente consegue fazer isso num outro momento, num outro dia? Hoje está mais complicado para mim, não consigo. E acho que a dica principal aí, gente, encerra o assunto. Boa. Não fica ali ruminando, porque a gente tem mania eu chamo de ruminação emocional, né? A gente tem mania de ruminar aquilo que, de alguma forma, me incomoda, sabe? Bola para frente, muda de assunto. Mas a dica, elogie, negue e agradeça, essa fórmula, eu diria, né? Eu acho que é o que a gente precisa começar a treinar, sabe? Eu gostaria muito, nossa, que bacana da sua parte me convidar, que bacana da sua parte me colocar isso, mas não consigo, tenho outros compromissos, não dá para eu colocar isso na minha agenda nesse momento, mas eu te agradeço de qualquer forma. Quem sabe numa próxima vez, de novo, é o falar não com amor. Boa. Né? É o falar não com amor. E você? Eu queria só fazer um comentário. Tem uma pessoa que colocou da dificuldade aí de dizer não para os filhos, né? Ah, é verdade. Gente, lembra do ambiente seguro outra vez? A gente tem mania de abusar do ambiente seguro. Então, é mais fácil eu folgar num ambiente onde eu sou aceita de qualquer forma, né? Minha mãe não tem a opção de não ser minha mãe. Então, eu acabo sobrecarregando ela e ela tem dificuldade de dizer não. Então, eu acho que cabe o exercício para os 2 lados, né? Para quem exercita esse abuso, digamos assim, e para quem não consegue dizer não. Porque responsabilidade, a partir do momento que a gente tem família, que a gente tem filhos, a gente precisa cuidar da vida da gente. E entender que os pais, eles são um outro núcleo e a gente precisa respeitar. Eles já fizeram a parte deles. E para você, pai e mãe, que tem dificuldade de dizer não, você está ensinando o seu filho a fazer abuso desse ambiente.
né? E olha como a coisa é grande. Você ensina o teu filho, que ensina o teu neto, e a gente vai trabalhando isso nas próximas gerações. Então, é importante naturalizar o não. Com amor, mas naturalizar o não. É natural não poder, não querer e não conseguir. É muito natural. Preciosidade isso. Tem muita gente colocando. Foi a Eunei que falou isso, que ela tem dificuldade de dizer não para os filhos, né, em relação a cuidar dos netos, e muitas vezes deixo de fazer as minhas coisas. Que dicas, que dicas, Edilane? Que dicas importantes. E isso que você falou também, eu me lembrei que eu convidei uma pessoa para fazer o programa e ela está grávida e ela falou, ai, não me perdoa. Aí eu falei, imagina, não tem problema, a gente entende muito, né? Porque, né, não tem como. Mas aí a pessoa ficou pedindo também, desculpa. Eu falei, nossa, mas não precisava tanto, assim, eu já entendi que... Encerra o assunto. Porque assim, a pessoa fica tão, aquela sensação, não deixa essa sensação te massacrar. Edilane, olha que dica preciosa. E às vezes tem aquela coisa assim, nossa, mas eu vou perder a oportunidade, né? De falar, de tratar um assunto que eu gosto. Gente, oportunidade é criada por Deus, assim. Isso. É Deus que traz. Exatamente. Deus que vai fazer. A condição, né, o levar a vida, igual a gente estava comentando agora, às vezes até nos nossos erros, Deus trabalha livramentos na nossa vida. Então, é isso. Naturalizar o não. A gente precisa fazer isso. Com amor, com verdade, mas a gente não tem a opção de ser diferente. Lembra? A gente tem um espelho, né? A gente tem uma identidade que a gente almeja. E eu acho que essa identidade, que é a identidade de Cristo, ela nos ensina muito a respeito do não, a respeito do sim, a respeito do espera, a respeito do tem tempo para tudo. É verdade. Né? Igual Eclesiastes, que a gente também já falou no programa de procrastinação. É importante a gente entender. Tem tempo para tudo. E eu preciso exercer a mordomia, que é um princípio divino, né? Eu preciso exercer a mordomia no meu tempo, nas minhas questões, porque elas não são minhas, elas são do Senhor. Dizer não é exercer a mordomia do tempo, exercer a mordomia do eu não consigo fazer agora. Eu acredito que seja isso, Lídia, assim. Não, de novo, né? Eu gosto de deixar claro que quando a gente traz alguma coisa aqui, a gente não está dizendo assim, ó, é fácil. Não mas é possível. Exatamente. É um passinho de cada vez. Para eu chegar no topo da escada, eu preciso pisar no primeiro degrau. É verdade. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, tem muita gente gostando. O 2 Passos de Fé já marcou aqui. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. 2 Passos de Fé. Amei. Vou botar amanhã no programa de amanhã, eu vou botar esse post para vocês verem que o 2 Passos de Fé está sempre acompanhando a gente aqui. E realmente, né, falou com as nossas vidas, falou com a minha vida demais, porque a gente precisa todo dia ser lembrado, que nem o C.S. Lewis fala, né, do que a gente precisa, né, saber, precisa pôr em prática mesmo, né, Edilane? Eu quero te agradecer, porque você é um presente de Deus. Imagina. Por você estar aqui, por você dedicar o seu tempo precioso, pelo seu sim também, porque se não der, eu vou entender, prometo. E eu faço com todo prazer do mundo, porque quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Quando a gente divide, a gente também ganha. É verdade, é verdade. E se um dia você precisar Por exemplo, dizer, eu aprendi não, com você aqui. A gente fala não, mas a gente precisa exercitar o amor ao dizer não. Exatamente. Porque em nada dos meus pontos ou das minhas anotações eu tinha colocado isso. Olha então, só. você tem toda a razão. A gente precisa... O meu não, ele precisa falar sobre quem eu sou. E quem eu sou tem que apontar para Cristo. Uau! Nossa, eu ia pedir uma mensagem final, mas depois dessa, né? Mas se quiser deixar uma mensagem mesmo assim, de tudo isso que a gente conversou, além dessa preciosidade que você acabou de falar, maravilhoso. Eu queria deixar aqui, Lídia, que, de novo, quando a gente traz alguma coisa, a gente não está num nível superior. Isso. Porque é tão interessante isso, porque quando eu me sinto superior a alguém, essas questões relacionadas a neurotransmissor e bem-estar e tudo mais, isso é natural. Então, a partir do momento que eu estou falando de algo que eu domino, eu me sinto super bem. Então, a gente tem que exercitar, colocar diante do Senhor. Quando eu entrei aqui, eu falei, Deus, não deixa falar por mim, não. Amém.
Porque a gente é dominado pelo nosso ego, Verdade. a gente quer... Nossa, olha, gente, eu sei falar não como ninguém. Eu vou estar mentindo. O exercício de mudança é para todo mundo. É para quem exerce, é para quem trabalha na área, é para quem faz o que tem que ser feito. Tem uma pediatra que eu gosto muito, que eu sigo no Insta, a doutora Juliana Nardelli, e ela fala isso. Ela está com uma bebezinha de 6 meses e ela fala que hoje ela entendeu o que é morder a língua. Porque enquanto ela não tinha filho, ela dava uma recomendação que hoje ela não consegue colocar na vida dela. Então, assim, se eu colocar aqui para vocês, nossa, eu sei falar não, eu consigo... Não. É um exercício diário e é para todos nós. De novo, se todas as nossas decisões e escolhas forem embasadas na nossa identidade que aponta para Cristo, não vai ter erro. Quando você disser não, a pessoa que receber o teu não, ela entende muito mais do que esse não. Porque ela entende de quem você é em Cristo. Eita, que coisa linda Deus falando ao nosso coração. Eu digo, né, essa profissão é chamada de apresentadora, né, porque a gente está aqui apresentando, mas eu sou uma espectadora da graça de Deus, porque o que Ele faz aqui, Deus eu fico é bom. Assim, ó... As meninas do Maternidade na Real, elas me disseram assim, a gente monta o roteiro, né, mas a condução é o Espírito Santo. Isso, então nossa diretora que é o Espírito Santo. A Maternidade na Real, a Edilene vai participar hoje à noite, ao vivo, né? Hoje, é gravado. A gente fez a primeira parte, né? Que vai ao ar, acho que depois do dia 4 de setembro. Legal. E agora a gente vai para a segunda parte, que é onde eu conto a minha experiência do quase morte e o processo de fertilização, enfim. Uau! Fica ligado aí, gente, na Maternidade na Real. Fica ligado em toda a programação aqui da IPP TV, né? Porque tem muita coisa boa, tem tanto conteúdo sendo produzido aqui, muito bom, né? Edilene, obrigada. Obrigada mais uma vez. Seu tempo precioso. Conte comigo. Cresci muito comigo também. Obrigada. Eu estou disponível nas redes. O outro programa, Procrastinação, recebi muita mensagem, inclusive de fora do país. É verdade. E quando eu falo que eu estou disponível, não é eu estou disponível da boca para fora. Eu estou disponível, gente. Então, assim, se eu puder te ajudar de alguma forma, eu aprendo ensinando. Gente, uma profissional dessa ficando disponível. Instagram. Edilene Francescato. Edilene Francescato. Aí, tá aparecendo na sua tela. Então, se ela falou que está disponível, ficou com uma dúvida, quer ajuda, aproveita. Às vezes, Deus colocando ela no seu caminho, pode acessar aí, perguntar, pedir opinião, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Continue te usando assim como Ele usou para mim, eu creio que para muita gente nessa manhã, no outro programa. Graça pura de Deus. Graça pura de Deus. Fala a mesma coisa. Fala, me elogio, fala é Deus, eu entrego elogio para Ele, porque Exatamente. Eu falo, não daria sem Ele, né? É isso aí. Que benção. Vamos assistir um Bastidores junto? A Luísa gravou os bastidores aqui, ela gravou o Bastidores do Clube do Livro com o presbítero Samuel Mamed. Vamos assistir como foi super gostoso esse quadro. Vamos lá. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje a gente vai ver um pouquinho dos bastidores do Clube do Livro, então vem comigo. Você pode orar pra gente começar? Vamos. Já começou? Vamos começar. Tá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor para conosco e por isso nós estamos alegres, Pai. Que esse momento que nós vamos participar agora, Pai, ele tenha tão somente um objetivo: glorificar o Senhor e fazer Jesus conhecido para todas as pessoas que estão nos assistindo e que irão assistir. Por isso, que sejamos uma carta do Senhor aberta, Pai, para a vida daquelas pessoas que precisam profundamente de um toque, de um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Show. Já tá acostumado, né? Vamos. Eu vou... Aí você quer ver as perguntas? Não, Já tá no papo já, né? Licença, pastor, licença. Bom programa. É isso. E aí, momentos antes de gravar, como vocês estão se sentindo, ansiosos, do tchauzinho? Eu tô do lado de um monstro sagrado. Não, tá que aqui, é ó. isso? Eu tenho que estar aqui aprendendo. Na verdade, eu tô na casa dela, né? Bom programa, galera. Lê, conta pra gente, como que é apresentar o Clube do Livro? Bom, eu gosto muito de literatura, né? Sempre gostei, andava na rua com o livro na mão, atravessava o farol com o livro na mão. Hoje, apresentar o Clube do Livro é
ter mais dessa experiência de ler, de conversar sobre as literaturas, e eu acho que o Clube do Livro é legal nesse sentido, de ter essa comunhão, ser uma coisa orgânica, assim, conversar com as pessoas sobre aquilo que eu sozinha encaro no livro. E quando que você começou a trabalhar na IPP-TV? Conta pra gente um pouco da sua história. Olha, eu fazia estágio, né, para teologia, eu fazia teologia no Mackenzie, e eu comecei com estágio na comunicação. Então eu fazia discipulado às vezes, editava uns vídeos, era coisa bem simples assim. O Marcos foi me ensinando a editar algumas coisas. Depois que virou rádio, que a gente teve a rádio, eu comecei a fazer o Diário de Eva na rádio, e aí quando começou a ter a TV, o Marcos me ligou e cá estou eu, até hoje, faz um aninho já. Lê, muito obrigada pela sua participação, que Deus abençoe sua vida. Bom, pessoal, por hoje é só. Até amanhã. Tchau, tchau. Olha aí, que delícia, o Clube do Livro. Eu estava conversando com a Edilane Francescato aqui, que lançou pela Editora Hebron, que vai lançar, né, pela Editora Hebron, tá vindo aí fresquinho o livro dela. Então a gente vai falar mais para frente, surpresa, mas é uma das próximas aí a falar no Clube do Livro com a Letícia Minervino, que quadro gostoso esse do Bastidores. Vamos lá, nossa conversa agora é sobre literatura de qualidade, né? A Editora Hebron sempre prepara combos de livros que irão te abençoar. E hoje o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Esse combo, ele vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal David e Carol Sui, né, com textos simples e lições práticas para aplicar na sua casa. Os livros são 15 lições para fortalecer a sua família, 15 lições para transformar o seu casamento, 15 lições para a criação de filhos. E você pode adquirir esse combo com 20% de desconto no site editoraebron.com.br. Tem muitos livros ali no site que você vai ficar tentado. Se controla aí, domínio próprio, porque senão vai fazer que nem eu, às vezes, já pequei nisso, já consertei. Às vezes eu tento controlar isso, porque eu compro um livro, eu quero comprar vários. Em casa eu tenho uns livros que eu quero muito ler ainda, mas estão lá, às vezes dá um... Então aproveita aí, entra lá no site, mas se controla, não faça que nem eu, já errei, mas tento me controlar, para não levar muito mais do que você precisa, porque tem muito livro bom aí, viu, gente? editorebron.com.br. Tem o WhatsApp também, o 011 98207 3072 e o e-mail, atendimento.hebron@ippinheiros.org.br. Tá bom? Se diverte aí, se delicia na Editora Hebron, que tem muito livro bom ali. Muito, 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 muito. É isso aí. Vamos lá, porque tem gente de aniversário hoje. Vamos ver quais são os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão de aniversário? Parabéns para Camila Alves, a Edna Bispo, o Luiz Aparecido, o Marcos da Silva e Maria Eduarda Valente. Que Deus abençoe muito você. Curta o seu dia, comemore, agradeça a Deus, né? Se alegre, né? Pelo tudo que Deus tem feito, pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Você que está de aniversário também, que eu não falei o nome, também vale para você, tá? Que Deus te abençoe muito. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia tão gostosa nessa manhã de quarta-feira, mas amanhã eu tô de volta aqui ao vivo, né? Vou pôr o post do 2 Passos de Fé que nos postou e poste aí no Instagram também, @manhãipp, que a gente mostra aqui, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.